Abre o teu coração nessa noite. Quero te convidar nessa noite, querido, a não se conformar com um nível raso. Amém? É o que Deus falou comigo esses dias. Não se conforme, é a minha vida e a tua. Não se conformar com um nível raso. E eu queria falar de ciclos nessa noite. E eu gosto de dizer para você que o meu trabalho aqui, eu tenho entendido que é realmente mexer com você. É tirar você de uma zona de conforto. É tirar você do nível raso. É conduzir você a realmente a um relacionamento com Deus. A ter uma intimidade com Deus. A não se conformar. Romanos fala, não se conforme. Abre lá em Romanos capítulo 12, senão você vai dizer, onde o cara está falando disso? Vamos abrir a Bíblia, senão fica muito estranho, né? Não vou pregar sobre ele. Diz assim lá, ó: rogo-vos para os irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus chamou você, querido, para isso. Então o nosso trabalho é elevar você a isso. E que você experimente as coisas de Deus. E que você não saia daqui dizendo, é impossível que eles pregam, é difícil isso. Sabe, eu quero confessar algo para vocês. A primeira vez que eu vi o pastor Luiz Hermínio pregar, eu falei, nunca. Isso que ele está pregando é loucura, isso não existe. Isso eu não vou viver nunca, esse cara é louco. E modéstia à parte, eu não gostava das mensagens dele. Quando a gente não gosta, sabe por que a gente não gosta? Não gosta é porque a gente está ouvindo a verdade dói. A verdade, ela nos confronta, ela nos tira de uma zona de conforto. É verdade, ela nos tira de uma zona de conforto. E a gente fica naquela crise interna. Porque vai gerar o que? Uma transformação na nossa vida. E para que a gente experimente isso, a gente precisa conhecer Deus. E alguém tinha que nos levar a isso. Alguém precisa nos destravar a isso. Nos conduzir a esse relacionamento com Deus. E na medida que você vai andando com Deus, você vai ficando louco para a sociedade. Você vai ficando esquisito para a sociedade. Parece que o que você fala é sem nexo. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Esses dias aí no carro falando com Deus. Deus, o que eu tenho que pregar? Porque parece que eu falo está sem nexo. Mas daí eu abro a Bíblia, Deus fala, é isso. Eu leio um texto, Deus fala comigo, é isso. Eu falo, mas então é isso que eu tenho que pregar. E ele fala, não se conforme com isso. Não se conforme com a vida de nível raso. Não se conforme viver só nessa vida no amor, não, de morno. Ou a gente é quente, ou é? Não és quente e nem és frio, és morno. A palavra diz em Apocalipse que ele vai nos vomitar da boca dele. E é engraçado que eu fico pensando, meu Deus, que trabalho que o Senhor nos deu é elevar as pessoas a isso, a sair de uma zona de conforto. E eu falei na quinta, eu vou repetir para você, querido, eu não quero ser responsável pela tua morte espiritual. Eu não quero ser responsável por chegar diante de Deus, porque eu vou ter que prestar conta. E Deus fala, por que você não falou o que eu falei? Eu falei, não, mas é que eu fiquei com medo. Não, eu não quero. Por que você não falou? Porque a palavra de Deus gera vida e não morte. E para gerar vida, vai te incomodar um pouco. Você vai ficar incomodado, porque quando você se incomoda é porque você não está vivendo. Eu dei agora esse exemplo, quando me incomodou essa palavra, porque ele falava algo que eu falei, não pode, então não quero. E dava uma crise em mim. Mas depois eu comecei a ouvir, falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E foi destravando a minha vida. E nosso trabalho é esse aqui, querido, não é abusar da sua vida, mas sim é levar você a um relacionamento simples e sincero com Deus. É fazer com que você realmente manifeste o reino de Deus dessas portas para fora. É fazer com que você realmente entenda que você é um missionário, como a gente cantou na primeira música. Você é um profeta onde você está.
Às vezes as pessoas dizem, não, mas eu não preciso estar lá no projeto, mas lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, aonde você está, seja um missionário, um profeta, seja a boca de Deus lá. É para isso que nós estamos falando, porque nós não se conformamos, a gente saiu daquele conformismo, daquela vida medíocre de crente. De vir à igreja e simplesmente sentar e falar, tá bom, querido, eu não quero que você... É bom a gente vir à igreja e louvar a Deus, adorar a Deus no domingo, glória a Deus, você tem a vida corrida, eu entendo isso. Mas a preocupação não é só porque você vem no domingo, é como está a sua vida com Deus. O que está acontecendo no teu coração, na tua cabeça, o que está se passando com você. Então quando a gente vem aqui trazer essa palavra, não é minha, é porque a gente senta, a gente vai para o quarto. E hoje eu entendo, dá um trabalho mesmo isso. Porque a gente acorda no domingo já pensando, Senhor, porque a gente fica a semana toda, Deus, o que eu tenho que falar? Eu não posso dizer, eu vou preparar um sermão meu. Eu tenho que falar, Deus, fala comigo. Aí Deus vem a semana toda falando algo sobre ciclo, processos. E quinta eu falei sobre processo. Mas Deus ia falando assim, está mudando as coisas. Vai mudar. As coisas estão mudando. Eu quero dizer, você veio aqui nessa noite porque algo está mudando na sua vida, querido. E eu falei na quinta que eu não quero que você sente nessa cadeira e você morra aqui, eu não quero. Você não veio até aqui para morrer, querido. Você veio aqui porque você já estava morto. Você veio aqui para ressuscitar. Você veio aqui para viver as coisas de Deus. Você veio aqui porque você estava inconformado. Eu me reúno hoje aqui não porque eu estava conformado, é porque eu estava inconformado com a vida. Não com a denominação, era comigo mesmo. A gente tem que parar com isso, de botar a culpa na denominação, no fulano. Era comigo mesmo. E eu vou dizer algo para você, às vezes nós falamos, eu estava no sistema babilônico. O sistema babilônico está dentro da gente. Você muda a estrutura, você viaja, você vai para o outro lado do mundo, mas o sistema está dentro da gente. Então o nosso trabalho é fazer com que você não se conforme com essa vida, que você não morra, que você não morra. É fazer com que você abra os seus olhos, fazer com que você volte realmente, como eu li em Lamentações. Eu quero trazer algo que me traga esperança. A gente está aqui para dizer isso, trazer a esperança a você. Não é conduzir você à morte, não é trazer uma palavra para te matar, mas é uma palavra para te dar vida, para te tirar da zona de conforto mesmo. E quem gosta de sair disso? É fácil, é óbvio que não é fácil. E sabe, restauração ela é difícil. É difícil quando você pega uma pessoa que ela já está magoada com um monte de coisa e ela vai começar a pensar, vai dar tudo errado de novo. Você nessa noite precisa voltar a acreditar daquilo que Deus tem para você. Não o que eu tenho, não o que a denominação tem, mas o que Deus tem para você. Você precisa voltar nessa noite a acreditar. E para você acreditar, você vai precisar de restauração. Você vai precisar, de novo, como eu falei na quinta. Eu estou tão ruim, não estou sentindo nada. A gente fala assim, mas aí, irmão, você ora? Não. Você lê? Não. Você bota louvor no teu carro? Não. Não, e daí? Eu falei, Deus, mas ele não tem como carregar todo mundo. A gente pode orar aqui, querido, pode levantar altar de adoração, intercessão, proclamação, fazer todo dia aqui. Mas e lá, no seu dia a dia, como que está? Aonde você tem ocupado a sua cabeça? E a gente tem visto, mediante essa palavra que eu queria falar um pouco com vocês nessa noite, a gente tem visto que há uma apatia, isso, né? Acho que a palavra nas igrejas. Obrigado, Google. Correção, né? Apatia, né? Esses dias eu fui em um lugar com o Felipe, em 2 lugares, e até que o lugar estava agitado, assim, o pessoal estava, eu falei, legal, mas o pessoal estava assim, ó. Eu falei, Deus. Aí Deus falou, esse é o trabalho. Trabalho de restauração, de construir. Primeiro você vai desmoronar tudo, desconstruir tudo que foi.
E é difícil isso, irmão. É uma crise na gente assim. Não, mas não tira isso, não, mas eu entendi assim. Aí eu comprei, não, mas não é assim. A Bíblia diz que não é assim. Eu falei para um pastor que eu conheço ele há anos. Daí eu fui falar com ele do negócio e falei assim, não é assim. Nunca foi assim, eu estava fazendo errado. O certo é assim. À luz da palavra, ele falou assim, é verdade. Até perguntou de você, pastor Paulo. Não, mas não é esse, é outro. E eu falei, não era assim. Eu comecei a ver a palavra de Deus, comecei a ver umas coisas aqui, irmão, que eu não via. Mas não é culpa dos outros, a culpa era minha. Se você tem comida, você morre de fome, por quê? Se a gente tem comida, morre de fome, por quê? Porque não quer fazer, não quer buscar. Principalmente o homem quando está sozinho em casa, né? Eu principalmente. Eu morro de fome, né? Mas às vezes é assim, a gente tem ali a comida, está aqui o alimento e... Então não é culpa dos outros, a culpa é nossa. E aí às vezes nós falamos, Paulo, em dificuldades, está tão difícil. Eu quero te fazer um convite, irmão. Não se afaste. Fique próximo. Que o diabo vem para roubar, matar e destruir. É como aquela brasa, tem ali um fogaréu ali, mas aquela brasa, você já viu esse exemplo, e vai se afastando e vai apagando. E depois para botar fogo nisso de volta. Pense no trabalho que dá. Pense na dificuldade que dá. Aí você vai perdendo a força, vai ficando distante de Deus, das coisas que Deus tem preparado para você, para mim. Então é fato, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E eu gosto da palavra de Mateus capítulo 11, no versículo 20. Perdão, 11, 12, perdão. Quero te convidar a você a receber esse texto aqui. E você entender que não é fácil mesmo, irmão. E ele diz assim, ó: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Por que você acha que Jesus falou esforça-te? Tem bom ânimo, que eu te ajudarei. É com esforço, queridos. Uma restauração na sua vida, você voltar a viver as coisas de Deus, é com esforço. Porque senão você não vai se apoderar das coisas do reino de Deus. Vai exigir da gente sim. É uma mentira quando se prega um evangelho por aí. Desculpa, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho é almático, aonde as pessoas só trabalham no ego, aonde o homem está no levado dando palestras motivacionais. Palestras motivacionais que te façam bem, que você fala assim, nossa, mas está tão gostoso, ou que vida de crente boa. E o cara de vida evangélica é gostosa, irmão. Claro que a vida do Filho de Deus é gostosa sim, porque a Bíblia diz que você vai perder a sua vida para depois encontrá-la, e que não seria fácil. É por isso que Jesus falou assim, mas tenha de bom ânimo, eu vou te ajudar, mas esforça-te. E se você quer se apoderar das coisas de Deus, é isso mesmo, é com esforço. É por isso que você vê muita gente às vezes à beira do caminho. Então vai no evangelismo à noite, querido, vai nas ruas para você ver.
se encontra pastor, presbítero, diácono, evangelista, pregador, missionário, cantor. E dá até uma inveja santa no cara, que o cara pega o microfone e mais canta, irmão. E está longe dos caminhos do Senhor. Mas e aí, irmão? Então sabe o que é, né? A gente foi indo e fui me apagando, me esfriando. A igreja que eu estava. A gente fala assim, a igreja, né? Eu falo assim, a denominação agora, a estrutura que eu estava. Porque a igreja somos nós. Então era o pastor lá que... era o líder lá. Aí Deus falou que não. É mais fácil de botar a culpa nos outros, queridos. Porque a gente não se esforçou, porque a gente não buscou. E Deus falava para mim de um ciclo nessa semana que está mudando. Está mudando na tua vida também. Por isso que eu estou aqui para falar isso para você. Porque eu fiquei olhando essa semana assim, aquela coisa meia... Aonde estão aqueles que vibravam na presença de Deus? Onde está aqueles gritos, aquele glória a Deus? Era só da boca para fora. Não, onde está? Aí diz, mas eu não faço isso, mas cadê a sua atitude? Que os crentes antigamente, alguns que eu conheci, principalmente dentro da delegacia, eles estavam lá presos, eles eram aquele que só de falar, mas de pouca atitude, sabia? Eu cantava, tá? Mas que está fazendo o que preso aí atrás? Eu pregava e está fazendo o que agora na rua? Não. Falei, não, você não se esforçou, você não quis buscar, você quis encontrar, dar desculpa nos outros, achar um pretexto. E eu falei na quinta, irmão, experimenta viver a vida que você vivia. Não estou mandando você, é você e Deus. Tenta viver a vidinha que você tinha. Tenta viver a vidinha que você tinha, irmão. Tenta para você ver. Um convite, pega e faz isso. Tenta voltar aí numa balada para você ver. Eu não estou mandando, querido, é você e Deus. Aí você vai ver o quão é bom servir o Senhor. Aí você vai ver o Deus que você serve. Aí você vai dizer, meu Deus, mas... ai, meu Deus. É triste andar longe do Senhor, queridos. Eu já andei longe. E eu ficava inconformado todos os dias. Falei, meu Deus, se eu morrer hoje eu vou para o inferno. Eu não queria ir para o inferno, eu não quero ir. Eu vou para o céu. O inferno é para mim. E aquilo me incomodava. Aí nem se lembra a madrugada que eu acordei chorando e... meu Deus. Meu Deus, eu não queria. Eu falava, eu não quero morrer. Essa noite é uma noite de mudança de ciclo. Nessa noite você precisa romper, cara. E para isso, irmão, você precisa parar de dar desculpa. Você precisa passar por cima do orgulho, do medo. Para você vencer esse ciclo, você vai precisar fazer isso nessa noite. O orgulho, o medo, as desculpas. Porque o reino de Deus é tomado como a força. Então não é love, não é amorzinho lá, não, é esforçando, lutando todos os dias. Todos os dias você vai matar um leão, um dragão, uma cobra, sei lá o que você vai matar, mas é todos os dias. Não tem como, você tem que levantar mesmo a cabeça e como um guerreiro, não andar como um frouxo. Desculpa falar isso para você, querido. Eu não quero matar você, eu quero te dar vida. Meu Deus, mas é para te dar vida. Eu falei também na quinta sobre o processo, João capítulo 15. A gente fala da poda, né? E eu falei que podar é bom, porque Deus quando está podando a gente é porque é para crescer. E Ele disse que se Ele poda e você não dá fruto, então Ele corta, Ele mesmo corta. E às vezes o diabo me cortou, não foi o diabo, Deus tesourou você, porque não está dando fruto.
Então Deus poda. É Deus, irmão. Para de dizer, o diabo me poda. Não, é que você vai esfriando tanto, vai, amor, e daqui um pouco, e Deus poda. Difícil, né? João 15 está falando disso, não está falando e o diabo vem e poda, não. Eu podo, ele fala. Eu vou podar, vou cortar fora. E quando ele está ali, ainda a podinha dele, dizendo para dar fruto, mas se vê que não está dando fruto, ele vem e corta fora. Para um crescimento seu. E sabe, eu pensando em restauração, e eu creio que você também gosta muito de uma ave. Águia. Quem conhece uma águia aí? Eu vi uma vez uma águia. Quem conhece? 1, 2, 3, 4, então tá bom. Conhece uma águia? Hã? Você já viu uma águia? Lá no zoológico de Curitiba. Estava meio mortona, mas estava lá. Quem já foi no zoológico de Curitiba? Vai lá, você vai ver. Tem uns... Como é que é o nome daquele que tem 2 polas assim? Um dia eu fui lá, quase que ele trouxe embora. Estava morrendo lá, gente. Vai lá no zoológico. Parece um cemitério de animal. Estão morrendo tudo. Só se melhorou agora. Faz tempinho que eu fui lá. Uns 15 anos atrás, né? Bem pouco tempo. E eu queria falar com vocês sobre isso. Eu queria que você abrisse sua Bíblia também lá em Isaías, capítulo 40. E é interessante, eu queria comparar uma restauração minha e tua com a águia. O versículo 28, 31, 40, Isaías 40, 28, 31 diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu gosto dessa águia, eu gosto de ver a águia. Mas às vezes os pregadores estão falando de olhos de águia. Só você ter olhos de águia, mas não fala de uma restauração de uma águia. Eu acho que já ouviu falar de uma restauração de uma águia. Porque a águia ela vive 70 anos, sabia disso? Mas quando chega nos 40 anos ela tem que tomar uma decisão. Ou ela morre, ou ela parte para um caminho de restauração na vida dela. É um ciclo da vida dela, para ela viver mais 30 anos. Ou ela para ali. E ela tem que tomar uma decisão. E eu quero dizer para vocês, precisa tomar uma decisão nessa noite. Uma decisão de mudança. Ou você muda radicalmente algumas coisas na sua vida, querido. Ou é fatal, você vai morrer. E não é por culpa do pastor, não é por culpa da denominação, é por tua culpa. Porque a escolha é sua nessa noite. Assim como a águia faz a escolha. Ela faz uma escolha. Chega uma hora na nossa vida que não tem como. Ou a gente para uma restauração, ou a gente busca as coisas em Deus, ou nós vamos morrer. E a águia ela toma uma decisão. Quando chega esse momento, ela precisa sair de cena. Mas a gente fala isso, é até um perigo. Fala, irmão, sai de cena, irmão, não vem mais. Irmão, sai de cena, o cara entrega os pets e tudo, fala, tá aqui o meu violão, não quero fazer mais nada. Não é isso, irmão. É um convite à restauração, como a águia faz. Ela sobe nos montes, o mais alto, e lá ela começa o isolamento. E assim nós começamos a nossa restauração. E as pessoas acham que a águia sobe lá porque ela quer morrer velhinha, sozinha. Não, é porque ela precisa subir naquele lugar para um tempo de restauração. E aqui o nosso tempo é chegar-se a Deus nesses dias. É pegar a chave do teu quarto, abrir e entrar nele. O lugar secreto, e ali começa uma restauração.
Ali começa Deus a falar contigo. E ali vai começar um processo da águia. E ninguém fala, às vezes só comenta por cima, mas é um processo doloroso. Fala por irmão, restauração é doloroso. Fala para ele como crente, restauração é doloroso, irmão. Você vai ter que parar tudo. Tudo, perdão, irmão, não é tudo. Você vai fazer tudo para Deus, mas você vai ter que mudar. Você vai ter que fazer umas escolhas na sua vida. Algumas coisas você vai ter que deixar. Você tem que estar disposto a dedicar a tua vida para um tempo de restauração. Sabe, eu falo isso para os meninos da chácara. Você não veio aqui para você sair das drogas. Você veio aqui para você ter um tempo de restauração com Deus, para você conhecer Deus, para você buscar em Deus, para você buscar na palavra. E para depois você sair lá fora e você morrer nas drogas, você não dá desculpa. Nunca ouvi falar de Deus, não. Você ouviu, você vem aqui para você nascer de novo. E eu falei para eles essa semana, a restauração, ela vai doer. Vai te custar, você vai ter que se isolar aqui. Você vai ter que deixar a tua família tudo lá na cidade. Filho, esposa. E você vai buscar aqui, você vai ficar com um monte de cueca aqui, olhando a cara dos irmãos, que enjoam da cara do outro. Mas é o tempo de Deus para a sua vida. Porque lá fora você não ia parar. Lá fora você ia continuar desse jeito. Eu falo assim para eles numa reunião de café lá. Quem está disposto à restauração nessa noite, querido? Fala por mão de novo, vai doer. Porque você vai ter que subir nos lugares mais altos em Deus. Você vai ter que subir nos lugares mais altos em Deus. É assim que a águia faz. Ela sobe lá não para ficar isolada, mas para o tempo de restauração da vida dela. É a escolha dela, ou ela sobe ou ela morre com 40 anos. Mas ela quer viver, o tempo dela é 70 anos. É por isso que Isaías capítulo 40, que eu falei para você, e a Bíblia cita a águia, por causa disso. Porque ela faz essa escolha, eu quero renovação. Eu quero mudança, eu quero renunciar a isso aqui, eu quero algo na minha vida diferente. É por isso que Isaías, Deus cita isso. Faz forte o cansado e multiplica as forças o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. O que espera no Senhor renova suas forças. Sobe com asas como águia. Então começa uma restauração na vida. E não é, e eu vou dizer algo para você, querido, restauração ela necessita de algumas coisas. Você vai precisar abrir mão. Não tem como você dizer, eu quero ser restaurado, eu quero mais de Deus, e não buscar mais de Deus. O intuito nosso de ter essa reunião nossa aqui é para isso, para você. Se você lá fora não está, vem irmão, venha no domingo, venha na quinta, venha na segunda, venha buscar em Deus. Se você quiser vir todo dia, venha aqui, não tem problema nenhum. Mas é para você ser restaurado, para você viver algo em Deus. Mas depende de você, porque nós não podemos levar você ao nível que você não quer ir. Depende de você. Então se você morre, não compete a mim. É você que fez essa escolha. É difícil isso, né? E nós fazemos oração, Deus, estou morrendo. É mais fácil falar, é o fulano, é a denominação, é o ciclano, é porque é a sociedade. Não, o problema sou eu, queridos. Eu que vou precisar subir nos lugares altos. Eu quero dizer algo para você, a nossa prioridade aqui é a restauração da sua vida. E ao mesmo tempo é desconstruir essas coisas que foi construído pela religião, para essa coisa de denominações que foi criado dentro do teu coração e que você não vive. Vive preso em coisas do passado. Não tem como começar uma restauração, transformação na sua vida se você viver com coisas do passado. O teu passado você tem que entregar nas mãos do Senhor. Falou, meu passado eu entreguei na mão do Senhor. Ele não lembra mais. Se você fala, Deus, lembra disso? Não lembro. Do teu passado não lembro mais. Esqueci. Começa aí uma restauração. Nós não podemos viver, querido, de passado. Isso já era. Eis que tudo se fez novo. Então é eu e você, uma geração que vai mudar isso.
Mas para isso nós precisamos estar restaurados. O que vamos dar para alguém se não temos? O que vamos falar se não sabemos o que falar? É uma restauração. E a águia sobe nesse lugar alto. E lá começa esse processo. E sabe de uma coisa? O processo dela você já ouviu, de renovação. A águia fica solitária. Já se sentiu assim, querido? Solitária, eu estou sozinho. Mas é o processo dela, ela sobe o mais alto na montanha onde está protegida. E ali ela pode descansar passando por um tratamento. E aquilo que eu falei não é fugir desse ambiente, não é fugir das pessoas, é estar junto das pessoas, é buscando as coisas de Deus. Sabe quantas vezes eu ia numa igreja e eu sentava lá e eu estava longe, mas eu falei, Deus, estou aqui, fala comigo, Deus, fala comigo. É dessa forma que começa uma restauração. Dá uma animada nessa música, Juliano, senão eu vou dormir aqui também, viu? Ou até sinceridade, né? Desculpa, irmão. Né? Um rock and roll aí, né? Isso, bom. Agora você tava tipo uma balsa nova, né? De restauração, não dormir, não tô tirando bronca, não, é no amor, tá? Fica vermelho, não, só faz isso, agora sim. Porque o clima tá meio friozinho assim, e o cara, né? Nós precisamos, querido, nesses dias para começar uma restauração. Vou dizer algo para você que eu falei na quinta. Pega um tempo seu, abra a porta do teu quarto, entra lá, fecha a porta, pega a Bíblia e bote lá na cama e dobra o seu joelho e comece a falar com Deus. Comece a falar com Deus, comece a buscar. Pare tudo que você está fazendo e vai fazer isso. Do trabalho, não, você tem horário, você não trabalha 24 horas, tem horário que você possa fazer isso. Se para você de manhã é ruim, faça de noite. Se de noite é ruim, faça de manhã. Se de manhã e de noite é ruim, faça a hora do almoço. É um tempo que você vai fazer, você vai buscar e começa assim uma restauração. Porque senão todas as vezes que a gente pregar, falar, e eu não sou animador. Eu não sou um cara que fica contando coisas para animar. Vamos lá, levanta a mão agora comigo. Não, se eu falei pro Rod isso, não sou, agora 2 passinhos. Não sou, querido. É bem objetivo, é nextel, é linha direta, é na veia assim mesmo, para você ir embora meio tonto, incomodado também. Então você vai ter que fazer isso. Mateus 6:7 fala disso. Pega a chave, entra no teu quarto lá, é a tua montanha, é o lugar que você vai ter que se isolar. A restauração só vai vir dessa forma. Não adianta você, querido, ficar postando. Pode dizer algo para você, não se ofenda comigo. Já me perdoe em seguida. Mais uma vez me perdoe, 70 vezes 7, irmão. Não adianta você postar coisa na internet que nem você sabe o que é. Eu falei pro Rodrigo, o cara, tudo que é coisa posta lá. Mas ninguém posta. Essa manhã eu estava meditando e o Senhor falou comigo nesse texto, nesse versículo. Eu não vi aí, eu vi algumas coisinhas leves assim. Mas comece a botar isso no Face, comece a botar a palavra lá. Comece a ler a Bíblia e comece a colocar ali, que isso me incomoda. Porque daí nós falamos uma coisa e... Esses dias eu peguei eu compartilhando algo. Falei, é mais fácil eu só compartilhar algo, né? Tem gente que acha que o Face é aula de teologia. Professores teológicos, pensadores. Spurgeon, fulano falou isso. John não sei que lá falou isso. Não, John Wesley, é esse mesmo. Eu ia falar outro nome. Elvis falou isso. Não é não, tô brincando. Ei, começa, queridos. E aí? Em vez de estar ali botando coisa da palavra do Senhor, dizendo, tive uma revelação hoje, Deus está falando isso para mim, irmão, medita nessa palavra. Não. Jesus, queridos, quando estava muito tenso o negócio, ele se retirava para orar, sabia disso? Se imagine para Jesus, ele se retirava para orar. Ele ia sozinho renovar a sua comunhão com o Pai. Ele subia, ele ia no monte, o lugar da transfiguração, ele ia lá. Marcos 9 fala disso, ele ia lá. O momento da restauração dele, o momento de ele estar ali buscando.
Era o tempo todo. E aí a gente fala, eu quero ter o caráter de Cristo. Mas o caráter de Cristo era esse, eu vou buscar, eu tô para morrer, mas eu vou lá, vamos buscar. Era o propósito de Deus nessa terra. E o lugar que você vai, querido, é um lugar alto, é um lugar em Deus, onde não há mais luta. Por isso que eu digo, vai para o teu quarto, desliga tudo e entra lá dentro e começa a renovação na sua vida. Ali você vai começar a ter um relacionamento com Deus. Aí você não morre. Aí começa a mudar o ciclo da tua vida. Aí ninguém segura. Aí o diabo vem, que veio o diabo. A nossa luta é constante, querido, até a volta. Até a volta de Jesus vai ter a luta. Se disseram para você, as suas lutas acabaram, quer dizer para você, não acabaram, mentiram para você. Mexi, né? Acabou, mas os seus problemas acabaram, não, os seus problemas começaram. Quando você está com Deus é assim. Que duro isso de ouvir, né? Mas é assim. Porque eu vou ter que andar contra um sistema, contra essas coisas que estão sendo pregadas por aí, as coisas que estão sendo ensinadas por aí. Eu vou ter que me levantar como um profeta, um homem, uma mulher de Deus e ir contra isso. Não se corromper, transformar a nossa mente. Não se conforme com esse século. É para isso que a igreja tem que estar o quê? Restaurada. Eu e você somos a igreja, nós precisamos pular essas etapas das nossas vidas. Como fazer isso? Leia a Bíblia, oração, busque em Deus. Tire um tempo com Deus. Busque em Deus. Mas eu entro no quarto, não sinto nada. Fica lá, sem sentir nada mesmo. Se fecha lá e fala, Deus, estou aqui, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Assim começa o processo de restauração. E eu digo algo para você. Outro ponto da águia que é um sacrifício, querido. Por isso que eu li Mateus para você. É com esforço mesmo. Para você se apoderar das coisas do reino de Deus, é com esforço mesmo. E vai gerar um sacrifício. Quebrar o bico, arrancar as unhas, retirar as penas, tirar tudo aquilo que te atrapalha. É um sacrifício. Por isso que as pessoas querem viver um evangelho de massagem de ego. Eu não sirvo mais para isso. Que loucura, mas não dá mais para viver assim. E nós cantamos aquela música, não te darei algo que não me custe. A gente canta isso, né? Aí o cara mete a mão no bolso, é mais fácil dar, né, cara? Tinha que pular você dentro do gasofilácio. E nós cantamos. E eu cantei também. Não te darei nada que não me custe. Mas era o dinheiro, eu botava a mão no bolso e botava o dinheiro. Pô, pronto, Senhor. Deus, sou hipócrita, não quero teu dinheiro, eu quero você, cara. Eu quero você, o sacrifício é você que vai ter que pular aqui dentro. É um sacrifício, vai ter que quebrar ali o biquinho, arrancar as unhas e retirar as penas. E sabe quem que faz isso? Por ela, outra águia? Não, ela mesma faz isso. Então é você que vai ter que fazer isso. É você que vai ter que sacrificar. É você que vai arrancar essas coisinhas de você. É o orgulho, a soberba, a arrogância. É você que vai arrancar isso. É você que vai começar a dizer, Deus, o problema sou eu. Sou eu, Senhor. É eu que não oro. É difícil o crente falar hoje, eu que não oro. Falo, não orei hoje, irmão. É eu que não oro, é eu que não busco, é eu que não ouço o louvor, é eu que... Eu vejo tudo, menos um relacionamento contigo. Que duro isso, né? Aí nós vivemos um evangelho de mentirinha. O evangelho almático. Não o evangelho no espírito. E as coisas de Deus você não entende na alma, entende no espírito. Você não vai discernir os tempos se você ficar na alminha. E aí as pessoas estão preparando. Eu não faço mais parte disso, mas preparando as pessoas para ficarem aqui na terra. Fiquem aqui, irmãos. A terra prometida é aqui. A terra que emana leite e mel. Morra aqui. E nós falamos do pai da fé. Ele peregrinou, ele andou na terra prometida, mas ele habitava em tendas. Hebreus fala disso, ele estava aguardando uma terra, a pátria celestial. E às vezes nós estamos aqui, mas vai te custar assim, querido. Vai mudar algumas coisas, você vai tirar tudo aquilo que está velho em você, na sua vida.
Isso é dolorido, esse processo é dolorido. Fala para o irmão do lado assim, vai custar para você, querido. A restauração vai custar. Vai custar, irmão, porque você vai ter que fazer essas coisas. Você vai ter que buscar isso em Deus. E é você e Deus, não adianta você... Desculpa eu falar algo para você também. Você pode até botar uma pregação lá. Mas chega uma hora que você assistiu todos os DVD, todos os CD, todos os filmes. Lá na chácara é assim. Os meninos assistiram todos os filmes, de novo mesmo, de novo. Todas as pregações, de novo, as mesmas. Vai acabar, chega uma hora que você vai ter que... É você e Deus, e acaba tudo isso. Você não vai ter lá instantes de pregação para ficar se alimentando disso. Você não vai viver uma vida com Deus assim. É bom, é lógico, é bom, não vai jogar seu CD. Se for jogar, traz para mim aqui, amém? É lógico, é bom, mas é você e Deus. Relacionamento, intimidade é você e Deus. A gente veio nesse ambiente, está aqui. É glória a Deus, que bom que você veio, irmão. Não deixe de vir. Faça frio, chuva, calor, jogo do Brasil. Venha. Venha, querido, venha. Não deixe, mas eu quero dizer algo para você, vai custar algo de você. Outra coisa, a espera paciente. Quantas pessoas que hoje falam com Deus e daqui uns dias, ai Deus, ai, cadê aquilo lá? Ai Deus, quero viver isso. Não, é esperar em Deus. Eu estou esperando em Deus um monte de coisa. E esses dias Deus fez algo para mim. E eu continuo não contando para vocês o que Deus fez. Ganhei um presente de Deus, irmão. Oh, glória a Deus, né? Não é uma BMW, fica tranquilo, uma Brasília velha. Não, também não. Mas Deus abençoou, Deus me deu algo. E eu falei, Deus, eu não era merecedor disso. Mas eu estava impaciente. Não vai dar, não vai dar. Não vai acontecer, e está acontecendo. Deus está fazendo umas coisas. A minha vida não está pautada em algo material, querido. Está pautada nas coisas com Deus. Uma vida de relacionamento. Não adianta você ter tudo e não ter nada com Deus. Não adianta você ter coisas e não ter uma vida com Deus, um relacionamento. Você precisa passar por um tempo de restauração. Subir ao monte vai te custar sacrifício, sim. Quebrar algumas coisas da sua vida. Os seus achismos vai ter que cair tudo por terra. Você vai ter que entregar os seus medos nas mãos do Senhor. Deus sabe, Ele sabe que você tem medo. Você tem que falar, Deus, está aqui, ó. Isso aqui, é isso aqui. A maior dificuldade das pessoas que eles querem chegar com a eloquência diante de Deus. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui. Mais uma vez estou adentrando na sua presença, Pai. E não precisa, você senta e fala, Deus, está difícil. Deus, renova minhas forças. Deus, cai por terra tudo isso que me atrapalha. Deus, essa acusação. É assim que eu oro, não oro do seu jeito. Senhor, Deus eterno, não. Eu vou lá e falo que nem Davi. Deus, sou eu, esse cara sou eu. Deus, é difícil, sou eu mesmo. O difícil aqui sou eu, Deus. Tira isso de mim, esse comportamento, essas coisas que vêm na minha mente. Tira esses medos, tira essa angústia, tira isso que está me atrapalhando de viver as coisas contigo, Deus. Essa é a oração do Filho de Deus. É assim que o Filho fala com o Pai. Hoje eu fiz isso, mas às vezes eu chegar, eu não vou falar, ai Deus não vai me perdoar, ai Deus não vai. Deus quer ouvir você, querido. É assim que começa uma restauração. É assim que começa uma mudança de vida. Mas não tem como, enquanto você continuar correndo, andando para cá e para lá e não parar, não vai haver restauração. Não vai haver mudança. E lamento te informar, você vai morrer. Que difícil, né? O cara vai morrer. Não, mas é verdade. Eu só estou alertando você, querido. Eu estou dando um toque para você. Com amor, nossa, é com amor dizer para você que não tem como. Leia João, depois 15, você vai ver. Ele poda para dar fruto, mas se não dá fruto, ele mesmo, não é o diabo. E o diabo vem e poda, não. Ele fala, eu venho e corto fora. E eu entendi uma coisa, que de repente... Eu não quero, querido, vou dizer algo para você. Não quero criar uma crise em você.
no sentido de eu tenho que ir para a África. O desejo é que todos vão para algum lugar, que você vá lá no projeto Som das Mãos. Posso ser sincero para você, querido? Não tem mais essa. Eu falo assim: Deus, vamos trabalhar, porque a seara está pronta, mas os frouxos são muitos, né? Já viram essa frase, né? Eu falei: Deus, não tem problema. Eu não crio mais expectativa aqui, sabe? Eu não quero que você, empurrar você para uma coisa que você não quer fazer. Eu não quero. Não quero mesmo. Eu falava isso com Deus essa semana. Foi isso que eu falei com Deus esses dias. Aí Deus falou: está mudando o ciclo na tua vida e em vida de algumas pessoas. Alguns eu não sei, mas a tua vai mudar. Ele falou: pare de ficar olhando algumas coisas que não vão te levar a nada, que não vão criar um relacionamento com Deus, que você vai ficar aí perdendo, gastando tempo com uma coisa que não é para você gastar tempo. E eu falei: Deus, se eu entendo que hoje tem... Irmão, quero dizer algo para você. Você não é obrigado a ir lá no projeto Som das Mãos. Fica tranquilo. Você não é obrigado a ir lá na chácara. Você não é obrigado a ir para a rua. Não é por obrigação. É com entendimento. Agora, amor você tem, né? Se você não tiver amor, nós temos que orar por amor hoje. Você tem amor pelo perdido, não tem? Tem ou não tem? Amor você tem. É isso que eu quero que você tenha no teu coração. Amor. Amor. A palavra de Deus ama a Deus e ama ao teu próximo. Então a restauração começa assim, a espera paciente. Você tem que ter esse tempo, porque a águia, ela espera isolada 150 dias, sabia disso? Até o processo de restauração. Quem sabe você está aqui: Deus, eu estou 2 anos no processo. É 2 anos para a águia, durou 150 dias, sabe por quê? Porque ela mesma faz a restauração nela. Ela mesma tira aquilo que está impedindo ela de viver mais. Então para ela é mais fácil. Demora menos. E por que muitas vezes fica 2, 3 anos na mesma vida, irmãos? É um ciclo, a tua vida está mudando nessa noite. Vai mudar nessa noite na tua vida. Depende só de você. E nesse processo, ou seja, uma restauração completa, durante esse período ela não é vista por ninguém. Ela não é vista. Ela não fica vista, ela fica escondidinha em Deus. Esconder em Deus, irmão. Se esconder em Deus não é se esconder das pessoas, é em Deus. Ele começa a criar um ambiente na sua casa, um ambiente de relacionamento com Deus, através da leitura. É assim que começa. Espera paciente esse período. Estamos acostumados com coisas automáticas e muitas vezes pensamos que tudo deve ser assim, do meu jeito, agora, Deus. Fala agora, tem que ser agora. Deus, queridos, Ele criou a terra, Ele deu uma ordem, Ele começou por etapa. Ele poderia, haja água, luz, animais, tudo de uma vez só, não, mas Ele fez tudo dentro de um processo. É um processo de Deus. Ele foi fazendo gradativo. Mas a gente quer ser imediato. Deus é agora, não. É o tempo de Deus. E a tua restauração depende de você, querido. Não depende de uma denominação, não depende de um pastor, depende de você. É de como você tem vivido o seu dia a dia, o que você tem feito no seu dia a dia, o que você tem buscado no seu dia a dia, as escolhas que você tem feito no seu dia a dia, com quem você tem andado no seu dia a dia, o que você tem falado com Deus, o seu tempo, o que você tem feito com o seu tempo, querido. E eu vou repetir: vai te custar, vai haver um sacrifício. Tudo tem o seu tempo certo. Eclesiastes 3:1-8 fala disso. E o tempo da renovação é imprescindível se queremos continuar. Se você quer continuar, querido, se você quer continuar uma vida com Deus, quero dizer algo para você nessa noite. É uma noite de você restaurar a sua vida. É uma noite de renovação na sua vida. É por isso que Deus te trouxe aqui. Deus, mas quanto tempo? Vai depender de você. Mas quando eu vou voltar a sonhar essas coisas? Vai depender de você. Tenha paciência.
Como eu falei na quinta, Deus está cuidando de tudo. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está velando por nós. E Salmo diz que não dorme, não cochila o guarda de Israel, Ele está cuidando de nós. Então Deus cuida de nós. Então Ele não esqueceu de mim. Então é eu que tenho que estar preparado, buscando a restauração, buscando o renovo em Deus. Há muito trabalho para ser feito, queridos. E você não vai morrer aqui. Você não vai morrer sentado aí, não. Você não vai morrer aqui, querido. É o que Deus falou para mim. Teve gente que Deus não trouxe aqui para você morrer, Deus trouxe aqui para te dar vida, querido. Para ativar no teu coração, para ativar você. E eu sei que para você, às vezes, quando nós estamos pregando ou falando algo, você fala é loucura. Não é loucura. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é loucura mesmo. Mas para você, mas é uma loucura o cristão. Não, não é não. É a palavra de Deus que vai se cumprir na sua vida. É a palavra de Deus. A restauração da águia, ela sobe acima das tempestades. Quando enfrentam a tempestade, a águia sobrevoa acima das nuvens, onde pode ver o sol e ficar livre do perigo. Ao passar a tempestade, a águia volta para o seu abrigo. Assim também devemos buscar mais em Deus. Quando passamos por provação e junto do Senhor, passamos por provação, mas junto do Senhor, então não tem tempestade. Ele nos leva aos lugares mais altos e fala, fica aqui. Ele nos livra disso. Mas eu tenho que buscar nele a restauração. É Ele que nos leva acima disso. E você já não vê mais isso. Quando você está buscando em Deus, você não vê. Aqui tem luta, tem dificuldade, tem. Os homens da Bíblia tiveram, tá? Quero dizer algo para você. Fome, sede, perseguido, maltratados. Eles morriam por esse evangelho. Presos, dados como mortos. Eles passavam por esses momentos. Mas o Salmo 91 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aonde eu tenho que me esconder, querido? Em Deus. Onde eu busco minha restauração em Deus. Onde eu busco minha restauração em Deus. Suba nessa noite acima das tribulações, acima das perseguições, acima daquilo que te atrapalha de ver com Deus. Uma águia, ela sobrevoa assim. Quando vem a turbulência, ela sobrevoa acima. E lá de cima ela olha as coisas. Acaba, ela desce. É assim você. Se esconde em Deus nessa noite. Busca a tua restauração nessa noite. Deus quer mudar algumas coisas na sua vida nessa noite. Que dê um ciclo na sua vida. E como eu falei na quinta, é um processo de Deus, Ele está passando. Ah, mas está difícil, Deus, não. Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, para te restaurar. Mudar algumas coisas na sua vida. Quebrar alguns conceitos teus. E para isso vai te custar. E não tem outra coisa para você que o Evangelho vai te custar algumas renúncias. Sabe, eu queria dizer algo para você. Às vezes você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. Às vezes você está fazendo coisas que Deus não mandou você fazer. A pessoa está ali, eu estou morrendo, mas Deus não mandou você fazer isso. Aí você não tem tempo para Deus. E eu vou dizer algo para você, é uma decisão tua. Algumas coisas nessa semana, durante esse mês, você vai ter que abrir mão, queridos. Você vai ter que renunciar a algumas coisas para uma restauração. Você vai ter que se retirar para um ambiente onde Deus vai falar contigo, mas vai depender de você. A retirada é sua para você viver, ou senão você vai morrer. Eu digo para você nessa noite, a escolha é sua. Ou me restauro ou eu morro. A
A escolha é sua. Não depende de mim. Não depende de você. Deus te trouxe aqui nessa noite para isso, para te ensinar como a águia, o processo dela, de subir no monte, se esconder lá, depois quebrar o bico, arrancar as unhas, retirar a pena, esperar paciente, para depois Deus te levar acima da tempestade, dos lugares altos com Deus. É por isso que nós estamos aqui, para te conduzir a isso, querido. Destravar vocês para viver algo com Deus, um relacionamento, uma intimidade com Deus, algo que você nunca viveu, ou se viveu, esqueceu disso. Nosso intuito é isso, que você tenha uma vida com Deus. Quando você vai buscando a vida com Deus, aí você não se conforma mais com a vida que você está vivendo, você não se conforma com o ambiente que você está, querido. Você muda. Feche teus olhos. Deus quer te ressuscitar nessa noite, queridos. Deus te trouxe aqui, eu vou repetir de novo para você. Deus te trouxe aqui para uma mudança. Uma mudança de ciclo. Você pode não perceber, mas as coisas estão acontecendo no mundo espiritual, querido. Esforça-te. Esforce-se. Se você nesses dias quer se apoderar do reino de Deus, esforça-te. É com esforço, querido. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Eu não sei como é que está o seu coração quando você entrou aqui, como é que está a sua semana. Eu não posso andar com você o seu dia a dia, mas Deus está lá contigo. O Espírito Santo de Deus está contigo, querido. E é Ele que te consola, é Ele que mostra onde está errado, o que precisa ser mudado. Ele que vai dizer para você nesses dias o que você não tem feito, por que você não tem feito. E eu vou repetir novamente, vai gerar em você uma renúncia. Algumas coisas que você está fazendo, você vai ter que deixar de fazer, porque senão é fato, você vai morrer, queridos. Não tem como você andar em alguns lugares, algo que você está fazendo, não tem como. Não tem como você viver as coisas de Deus, a vida que você está vivendo. Não tem como você ouvir Deus se você não busca, se você não ora, se você não tranca a porta do seu quarto, entra lá e fala com Ele. Se você não busca intimidade. É uma mudança de ciclo, assim como para a águia, é uma mudança para você nessa noite. Suba nessa noite em lugares altos do Senhor. Se esconda nele nessa noite. Busque nele. Espere paciente nele. Deus não esqueceu de você, querido. Como eu falei esses dias de Deus, a mulher esquece dos seus filhos, mas Deus não esquece dos seus.